Provavelmente a gente volta num tema também sobre mordomia é, dos nossos bens de uma maneira geral. Falamos a semana passada da mordomia das oportunidades. Muitas vezes a gente recebe oportunidades e não sabe como administrar. E hoje a gente vai falar sobre a mordomia do tempo, né? Então, ainda vamos falar sobre mordomia do meio ambiente, vamos falar sobre a mordomia das nossas amizades, dos nossos, né, do nosso relacionamento. Então, como tratar tudo isso, como administrar todas essas questões. Então, acho que até o final do ano, ainda essa classe aqui, né, de ética, o ano que vem nós não sabemos como vai ficar toda a estrutura da escola dominical, mas até o final desse curso aqui de ética cristã, a gente vai encerrar com essa questão de mordomias cristãs, tá bom? Então, vamos seguir. O texto básico para a nossa aula é esse, Efésios 5, 15 e 16. E eu coloquei aqui, tive o cuidado de colocar na nova versão internacional da Bíblia, tá? Vocês podem ter a versão de vocês aí, podem ler. Mas eu achei melhor esse texto aqui na nova versão internacional. Então ele fala assim, ó, tenham cuidado com vossa maneira, com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha só, né? O alerta que Paulo faz aos Efésios e a nós da maneira de nós vivermos, como nós vivemos. E isso relacionado com o tempo, né? Relacionado com a nossa vida, né? As nossas oportunidades que nós já mencionamos nas aulas anteriores, e porque os dias são maus. Alguma dúvida de que os dias são maus? Ou seja, Nenhuma. nenhuma, né? Cada dia com o seu próprio mal. Então a gente vê aí as notícias, a gente vê as questões, os nossos relacionamentos, essa questão toda da pandemia, que coisa, quando que nós poderíamos, em pleno século XXI, entender que nós teríamos esse problema mundial, né, afetando todos os países indiscriminadamente, seja por ações X ou Y dos governos, ninguém saiu ileso dessa questão da pandemia, desse vírus, desse problema. E outras coisas piores virão, né? A Bíblia nos diz que outras coisas piores virão. Se vai ser o ano que vem, se vai ser daqui 10 anos, se vai ser no próximo século, não sei, não sabemos. E quem se arrisca a colocar uma data e quem se arrisca a colocar alguma coisa, como muitas religiões aí céticas, como muitas seitas, né, fazem, determinando a volta do Senhor Jesus ou determinando o fim dos tempos, erram e erram feio. Tanto é que nós podemos passar por turbulências como os nossos avós e bisavós passaram, como, por exemplo, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, nós mesmos passando por, às vezes, turbulências econômicas aqui no nosso país, em conflitos no nosso país. Então a gente nunca sabe o que nos dirão. Graças a Deus por isso, o futuro a Deus pertence, Ele é o dono do tempo, deste tempo, né? Do passado, do presente, do futuro. Ele é o eu sou, né? Conjuga o verbo, ele é o verbo e ele é o eu sou. Ele não foi nem será, ele é sempre. Então, os dias são maus, nós só sabemos disso, né? É isso que a palavra nos diz. Então, tenhamos cuidado da maneira como nós vivemos dia a dia, tá bom? Então, este é o texto base, esse é o texto principal da nossa aula de hoje para falar da mordomia do tempo. O que é tempo? De novo, aí, né, o texto base é esse que nós lemos. Ainda não há uma definição clara do que é tempo. Filósofos, cientistas ainda debatem nisso. Os filósofos, principalmente os cientistas, eles pensam sobre tempo de maneira assim exaustiva, né?
Einstein foi um dos cientistas que pesquisou muito, que descobriu muito, que fez muitas descobertas acerca do tempo e principalmente na teoria da relatividade que ele escreveu hoje, tão atual e tão fundamental para entender essa questão do tempo, ou essa questão da tentativa de entender o tempo, né? Mas a grande verdade é que ninguém sabe direito o que é o tempo. Ainda não há uma definição. Ainda que a humanidade não encontre uma definição, o melhor é vivermos. Se nós formos ficar esperando essa definição do que é, etc., a gente não vive, né? Então é melhor vivermos. Medimos o tempo, nós medimos o tempo em segundos, minutos, horas, dias, né? Mas ele é muito mais que isso. Olha só Mateus 6:25, o que diz? Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que o vestido, ou seja, do que as vestes, né? Não é isso? A vida é muito mais que isso, né? Muito mais que isso daí. Então, não devemos não devemos ficar tão preocupados com a questão do tempo. O que nós devemos é realmente aproveitar cada momento muito intensamente. O tempo vale pela intensidade com que vivemos nossos dias e pela sabedoria com o que aproveitamos. Se nós deixamos ele passar, se nós deixamos de fazer as nossas coisas, quase que essa aula está bem colada com a questão das oportunidades que nós vimos na aula passada, né? Ou seja, deixamos uma oportunidade passar, não recuperamos mais. Deixamos o tempo passar, não recuperamos mais, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado na questão de não existe uma definição clara sobre o tempo e não devemos ficar preocupados com isso, mas devemos viver o nosso tempo. E o tempo é muito precioso. Ele é preciosíssimo. Devemos ser um mordomo cuidadoso com o nosso tempo. Portanto, vede, a palavra está nos dizendo, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto dias são maus. É o que a versão mais comumente que nós lemos, né, diz sobre Efésios 5, 15 e 16. Transformemos cada minuto em joia, de valor real ao serviço do nosso Mestre. Olha só, transformemos ela em joia, de valor real ao serviço do nosso Mestre. Tem uma historinha que talvez possa ser até uma parábola, possa ser até uma ilustração, etc., de uma pessoa que encontrou um mercador no deserto, e esse mercador era de muitas posses. Ele tinha lá, né, vários camelos com as suas cargas nesses camelos, né, e cargas preciosas, cargas assim de joias, de tesouros, etc, etc, etc. E ele estava no deserto e uma pessoa encontrou com ele lá num oásis, lá naqueles lugares onde eles param para beber água, para sombra, para dormir, etc, etc, para se proteger dos animais. Enfim, encontrou com ele lá. E ele estava muito triste, mas muito triste mesmo. Chorava assim, de vez em quando, lembrava e chorava e chorava e chorava. E aí a pessoa chegou e perguntou para ele: mas por que você está tão triste? Por que você está tão assim, etc, 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 né? Era o final do dia, tal, eles estavam já se preparando para se recolher, para dormir, etc. E por que você está tão assim, tão triste e tudo mais, né? Daí o mercador lá disse assim: eu perdi uma joia preciosa. E essa pessoa falou assim: pô, mas você tem camelos, tem uma série de coisas, tem muito mais aqui, né, tal. Não, mas essa joia era preciosíssima, preciosíssima. E aí a pessoa ficou curiosa de saber, mas o que tinha, diamantes, esmeraldas, o que tinha nessa joia, né? E o mercador disse assim: eu perdi meu dia. Ou seja, aquele dia que ele perdeu, e ele não costumava perder os seus dias de trabalho, de andar,
de fazer os negócios, etc, etc. Então, ele perdeu o dia, ele considerava o dia muito precioso. Aquele dia que ele perdeu, ele era mais precioso do que talvez a joia que a pessoa estava na cabeça pensando que era uma joia, joia de joia mesmo, né, de esmeralda, já que ele era um grande mercador. Então, muitas vezes choramos o tempo perdido. Muitas vezes choramos aquele tempo que a gente procrastinou alguma coisa, né? Que era para fazermos algo e não fizemos, né? E aí o tempo é cruel, o tempo é fundamental, assim, quando ele bate em você e diz assim, por que que você não fez? Então, é muito difícil chegarmos à conclusão, é muito triste chegarmos à conclusão que perdemos tempo. Por isso, nós temos que ficar alerta. Por isso que nós temos que entender que nosso tempo é precioso. Por isso que ele não volta, né? Não volta. Então, temos que realmente pensar desta maneira com relação ao tempo. Algumas frases aí vocês estão vendo, né, meus slides passarem, porque houve uma época que a gente estava aí com uma não sincronização dos slides. Vocês estão vendo qual tela agora, nesse momento? Alô? Bom dia? Alguém pode falar? São duas telas, uma mais escura e uma verde. É Ah, tá. isso? É isso, que tem frases, né? Isso. Isso, tá bom. Então estamos sincronizados. Então, algumas frases de alguns pensadores, de alguns filósofos, de alguns líderes, né, como aí Napoleão Bonaparte, ó, o tempo é o único bem totalmente irrecuperável. Recupera-se uma posição, um exército e até um país. Ele que era um conquistador, né, francês, né, na Europa. Mas o tempo perdido jamais, jamais, né? Napoleão Bonaparte, apesar de todos os seus erros, apesar de toda a sua ganância, etc, etc, para conquistar a Europa, ninguém pode dizer que ele não era um bom estrategista, uma pessoa que cuidava muito bem de todas as ações que ele fazia na Europa, né? Então, essa frase é dele. Todo tempo perdido é certo que fará falta. Podemos até vender o tempo, mas não podemos comprá-lo de volta. Olha só que coisa interessante, o William Neri diz aí, né? É, podemos até vender o nosso tempo, né? Vender o tempo, o nosso trabalho, né? Se a gente for traduzir em tempo, né? Estamos vendendo, né, para alguém, porque ganhamos nosso salário e tudo mais, mas nós não podemos comprá-lo de volta, né? Passou, né? Está vendido, não compramos ele de volta. Né? Aquele tempo não compramos mais. O tempo perdido de hoje é o arrependimento de amanhã, do amanhã. É o que aquele mercador ali estava reclamando, né? É o que aquele mercador estava chorando, lamentando, ou seja, ele perdeu algo muito precioso que foi aquele dia. O que foi? Se ele perdeu o dia de andar, se ele perdeu o dia para chegar na cidade, etc., ele perdeu. Não há dano semelhante ao tempo perdido. Michelangelo. Muitos conhecem Michelangelo e sabem das suas artes, de tudo que ele fez, etc, etc. Ele tem uma outra frase muito interessante também, que talvez remeta a essa daqui. Na época que ele estava pintando a Capela Sistina, em Roma, né? Capela tão linda até hoje, né? Um dos pontos turísticos mais visitados da Itália. Toda aquela capela, toda aquela pintura, onde ele pintou a criação de Deus, na visão dele, né? Pintou ali toda aquela obra magnífica que é lá, é impressionante aquela obra. Só que um papa encomendou dele, né? Eu não me lembro agora qual papa foi, mas o papa encomendou com um certo prazo e ele não cumpriu. E ele não cumpria. E toda vez o Papa perguntava para ele, quando que você vai terminar? Ele respondia, quando eu acabar. Aí o Papa, quando que você vai acabar?
quando eu terminar. Então, talvez ele perdeu muito tempo ali, e passou muito tempo, e a obra dele ficou pronta depois de muito tempo, né? Mais de muito tempo mesmo. Eu não sei exatamente quanto, mas houve muito tempo para pintar. Claro que ali as pinturas, os auxiliares, que ajudaram Michelangelo, né, a fazer aquela pintura magnífica ali no teto, que tinha que ficar em cima de andaimes e colocando todas aquelas figuras, toda aquela pintura, né, fazia os moldes e ia para lá. E, se eu não me engano, tem um filme muito interessante que eu não me lembro agora qual que é o nome desse filme, que é o Charlton Heston, que é Michelangelo, e o Papa é um outro ator muito famoso que eu não me lembro agora, não sei se Harris, Jonathan Harris, eu não me lembro agora, depois eu acho para vocês, que é muito interessante, conta exatamente a vida de Michelangelo e principalmente essa obra magnífica que ele fez. Mas não há dano semelhante ao tempo perdido, né? Então, isso é fantástico. Nosso tempo, agora, o nosso tempo, pertence a quem? Pertence a Deus. Nosso tempo pertence a Deus. Todo o nosso tempo pertence a Deus. Todo o nosso tempo. Nós doamos ele, nós vendemos ele, nós trabalhamos, nós satisfazemos as pessoas, satisfazemos amigos, familiares, etc. Mas nosso tempo pertence a Deus. Deus, em sua bondade, nos permite usar o tempo para ganharmos nosso sustento, para o nosso descanso, para o recreio, todas as demais atividades da vida. Então, ele permite isso para nós, mas ele exige um mínimo de nosso tempo. Deus exige de nós para o seu serviço, e esse mínimo é um dia em 7. Olha só, a gente deve separar um dia para Deus. Êxodo 28, né? Lembra-te do dia de sábado. Esse sábado não é especificamente o sábado, né? No calendário nosso aí. Mas ele pede essa separação de um dia, pelo menos, para a sua santificação. Êxodo 28, né? Então, ele pede esse dia. Como que você vai usar o seu sábado? Como que você vai transformar o seu tempo de 7 dias em um dia, pelo menos? Eu não sei. Talvez seja separado em vários momentos durante a semana. Você que talvez seja um médico, uma pessoa que tenha que trabalhar o domingo, ou então você realmente reserva o domingo, esse domingo que nós estamos passando aqui, para as coisas de Deus, né? Para a sua escola dominical, para o seu cultuar a Deus, para a sua tarde de leitura, para a sua tarde talvez em família, mas santificando ao nosso Deus, para a sua tarde de divertimento, andando, caminhando, fazendo um passeio, mas santificando ao nosso Deus. É isso que ele exige de nós. Um dia no seu calendário aí, no seu sábado. Eu não sei qual que é o seu sábado, mas ele realmente pede isso de nós. Aquelas pessoas que trabalham o tempo todo, aquelas pessoas que se divertem o tempo todo, aquelas pessoas que não santificam um dia ao Senhor, não estão seguindo os mandamentos do nosso Deus. Então, nós, cristãos, temos que entender que pelo menos um dia nós devemos reservar ao Senhor. Se ele vai ser um dia inteiro, como eu já disse, não sei, mas pode ser vários momentos durante a sua semana. Mas você tem que separar um Deus. Conta quanto tempo. Faz esse exercício. Faz um exercício de quanto tempo durante a semana você reserva para orar, você reserva para leitura bíblica, você reserva para reflexão, você reserva para o seu estudo, você reserva para cultuar o Senhor. E olha, nesses novos tempos, cultuar o Senhor talvez não seja essencialmente você estar no templo, lá na igreja, e cultuando a Deus. É muito bom isso. Nós voltamos já aos cultos presenciais, nós já voltamos lá a estar na casa de Deus, mas pode ser que você assista um culto novamente. Aquela pregação X foi tão bonita, foi tão interessante. Eu vou reassistir. Nós
Nós reassistimos muitos filmes, muitas séries, nós vemos de novo. Que filme maravilhoso, vou assistir de novo. Titanic, eu já assisti acho, umas 5, 6 vezes. De tão bonito que eu acho aquele filme retrata, né, a tragédia lá do Titanic e a questão do romance lá dos atores principais. Mas vale a pena reassistir algum sermão, né? Vale a pena reassistir um culto, cultuar novamente a Deus, né? Como o pastor fala, né? Você que está na sua casa aí assistindo online ao culto, depois reassista, tal, cultue ao Senhor, não simplesmente assista ao culto, né? Assistir nós já estamos fazendo, vocês estão assistindo essa aula, né? Vocês estão vendo essa aula aqui. A gente já tem essa estrutura, mas vale a nossa participação, vale o nosso cultuar ao Senhor, né? Então, quanto tempo você realmente separa na semana para cultuar ao nosso Deus? Um dia ele pede da gente. E com relação ao tempo desperdiçado, quando o tempo escorre pelas mãos, né? O tempo esvazia pelos dedos. O tempo não parece uma coisa sólida na nossa mão, parece realmente uma geleia escorrendo, um líquido, uma água que nós não conseguimos segurar. Em conversas fúteis e inúteis. Quem poderia me dar um exemplo de conversas fúteis e inúteis atualmente? Principalmente durante essa pandemia, principalmente no nosso distanciamento. Quanta conversa fútil e inútil a gente está tendo. Quem poderia dar um exemplo aí? Alô, pessoal? Todo mundo foi embora? Acho que todo mundo foi. Falando sobre a pandemia, falando sobre as eleições, É isso mesmo, né? principalmente quando a gente discute sobre os candidatos, né? Aí é tempo perdido mesmo. Isso é verdade. Às vezes, muitas vezes não temos, né, dados concretos, fatos concretos e acabamos falando abobrinha, né? Literalmente abobrinha. Outra coisa é assim, né? Os nossos grupos de WhatsApp, quanta conversa fútil e inútil, né? Outro dia eu estava vendo num grupo e assim 99, sinceramente, 90 são amigos que estão ali, mas 99 das conversas ali são fúteis e inúteis. Pode ser até divertidas num determinado momento, né? Você pode até dar risada em um determinado momento, se divertir num determinado momento, mas é fútil e inútil, né? Leituras sem proveito. Quantas vezes começamos a ler um livro, às vezes sem recomendação ou com uma recomendação errada, e essa leitura é sem proveito. Não dá. Muitas vezes você precisa estudar algumas coisas. Você está fazendo uma faculdade e aí você precisa, numa aula lá de filosofia ou qualquer coisa assim, você precisa ler algumas coisas, entender o que ele falou, o que ele disse e tudo mais. Vai totalmente contra a sua ética cristã, a forma como você pensa e tudo mais. Então, aquilo ali, para você, o único proveito realmente vai ser ali o estudo da faculdade, a matéria, a disciplina e tudo mais, mas aquilo lá você não vai tirar proveito, né? Difícil a gente estar de frente com essas coisas, mas muitas vezes isso acontece na nossa vida. Quantas vezes, né, temos aí leituras sem proveito? Eu faço um paralelo sobre essa leitura sem proveito, um exemplo, eu não sei quantos de vocês têm essa experiência, mas assim, consultório médico. Consultório médico, você está lá, hoje tem o celular, então você fica ali navegando, você fica mandando uma mensagem, mas num tempo onde o celular não era tão assim, ou então, mesmo que você está ali num consultório médico, você guarda seu celular, talvez você quer ficar ali esperando mais atentamente, está um pouco nervoso por causa da consulta, etc, etc. E aí você vê aquelas revistas que tem no consultório médico. Em geral, é aquelas revistas sobre artistas. Como é que chama aquela revista que tem só foto de artista, casa de artista e tudo mais? Como é que chama mesmo? Alguém pode lembrar aí? Caras.
Caras, isso, lembrou Ela bem. chama Caras. Caras, exatamente, Caras. Então você abre aquela revista, então as fotos são maravilhosas, né? As fotos são bonitas. Mas a leitura, se você for fazer, e aí você vê assim, tal ator, tal atriz, Caras invadiu a casa. É sempre assim, né? A Caras invadiu a casa da, sei lá, é, da, da Paola Oliveira. Angélica. Angélica, é isso mesmo, Angélica. Angélica A casa da e o Angélica. marido. É. Então, você vê ali, você começa a ler as coisas, tanto é, para começo de conversa, né? As fotos são gigantes e os textos, em geral, é pequeno, né? Então, você pega e acaba lendo. Mas você lê um negócio que não tem nada a ver, é fútil, não tem nenhum proveito, nem nada. E quantas pessoas, talvez, valorizem mais esse tipo de leitura, esse tipo de coisa, né, do que qualquer outra leitura. Em atividades não essenciais. Quantas vezes temos atividades que não são essenciais para a nossa vida? Elas são, elas são acessórias. E nós não estamos dizendo aqui que nós não devemos ter essas atividades. O grande problema é desperdiçar tempo nessas atividades acessórias. O grande problema é esse, é desperdiçar o nosso tempo nas atividades não essenciais para a nossa vida. E aí tem de monte isso, né? Pessoas, vou dar um exemplo, e aqui não é a gente dizer que nós não devemos ficar preocupados com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa vida, nem nada, né? Falamos agora de médico, né? Temos que ir regularmente ao médico, né? A grande chave da questão aí de um bem-estar é você fazer prevenção. Ao menor sinal de qualquer doença, de qualquer coisa, você tem que tratar, né? Então, prevenção é importante. E para ter prevenção, pelo menos uma vez por ano ao médico aí, para você ver se está tudo certinho. Isso, principalmente os mais velhinhos, né, precisam disso. Os novos também. Tivemos o CBN semana passada com o Dr. Lísias, falando sobre o Novembro Azul, sobre as doenças, né, do homem, mas também da mulher, das crianças e tudo mais. E nós falamos que ele falou, né, que outros países têm o costume das pessoas irem muito mais regularmente ao médico. Por isso que em outros países aí a expectativa de vida é muito maior que no Brasil, né? Às vezes chega a passar 10 anos do Brasil, né? Então, é essencial. Mas, por exemplo, tem pessoas que perdem muito tempo nessas atividades, né? Ou nas atividades assim de embelezamento, nas atividades de cuidado exagerado com o corpo, o embelezamento do corpo, Academia. academia, né? Academia. Eu acho, nós sabemos, né, que precisamos ir a uma academia, ok? Precisamos fazer exercício, caminhar e tudo mais, mas tem gente que torna exagerado. Eu e a Irani, nós vamos à academia, né? E vamos aí pelo menos umas 3 vezes por semana, pelo menos não, mas em geral, na média, 3 vezes por semana, que a gente acha que é suficiente os especialistas aí, pela nossa idade, pela maneira como nós conduzimos nossa vida, tal, ela é saudável, então 3 vezes por semana. Mas qualquer dia que você vai, você vê pessoas lá que vão todos os dias. E aí não é aquela uma horinha ali que ele faz do exercício que foi passado e tal. Às vezes ele está lá 2 horas. Ele passa 2 horas, ou ela, né, passa 2 horas, 3 horas na academia ali fazendo, ou então num salão de beleza, né? Ou então num cuidado com a pele, ou então num bronzeamento, que nem hoje tem de monte aí, né? Ou então na estética, né? Na coisa estética. Assim, não é uma coisa ali pontual, mas é realmente bastante. Então, cuidado em atividades não essenciais naquele momento. Não estamos dizendo que o cuidado com o corpo não seja, mas
ultrapassou um determinado limite, daí já é vaidade exagerada e que você realmente vai gastar muito tempo ali, vai desperdiçar muito tempo do seu. Matando o tempo. Quantas vezes matamos meu tempo? E matar o tempo, para mim, não sei se para você, matar o tempo é realmente procrastinar, ou seja, eu tenho algo para fazer, sei que eu tenho algo para fazer, mas aquilo eu não tenho vontade, eu tenho a tal da chamada preguiça, e aí a gente não faz. E passou o tempo, a gente perdeu, não recupera mais, como nós já vimos lá atrás. Né? Quem pode dar um exemplo aí de tempo, de matar o tempo? Ou como você já matou o tempo? Ou como você mata o tempo? Porque todos nós fazemos isso. Se alguém disser aqui que não, eu sou muito. Eu acho que está mentindo. Eu acho que está mentindo. Mas como que você mata seu tempo? Dá um exemplo para nós. Ai, olha, Marçal, acho que o mal de todo mundo agora, ultimamente tem sido o celular e as redes sociais. Às vezes nem é a intenção. Às vezes eu vou checar uma resposta de alguém e aí eu já me vejo vendo a notificação do Facebook, e aí vou lá, perco, era um negócio para checar 5 minutos. Aí eu perco lá 25 vendo besteira. É E, isso é, mesmo. e realmente, eu acho assim, a maioria das pessoas estão vivendo isso, né? Exatamente. Quem está falando, E aí eu eles não tô captam mesmo, conseguindo. eles trabalham para isso, né? É, Para captar nossa atenção. é. É a Quem fa... Roberta. Ah, Roberta. E Ah, o eu não. Rafael está aqui comigo. Tá bom, eu Ele não reconheci precisa, sua voz. ele também precisa disso aí. Verdade, verdade. Não, a Roberta falou algo fundamental nos tempos atuais. Ele está aqui com Fundamental. a cara no celular, Mas é isso. Ou seja, às vezes não há intenção. A Roberta falou uma palavra mágica. Não há nossa intenção de, além de ver, por exemplo, uma foto. Esse, nós temos nosso netinho, vocês sabem, eu já falei aqui, nosso netinho mora em São Paulo e a minha norinha, ela sempre posta uma foto dele, aonde ele foi, etc, etc. E às vezes a Irani chega para mim e fala assim: você viu o Bernardo, ele indo para a escolinha, não sei o que. Então eu vou com a intenção de ver o Bernardo, né? Ver ele entrando lá na escolinha ou fazendo alguma atividade na escolinha que ficou muito engraçada e tudo mais. Vejo o Bernardo. Talvez aí em menos dos 5 minutos que a Roberta falou, 1 minuto, eu já vejo ele, porque eu já vou direto ali e já vejo. Mas gasto outros 15, outros 20, talvez, vendo outras coisas. E aí a gente já vê que já passou tal hora, já passou tal tempo e tudo mais. Então, as redes sociais que deveriam servir realmente, eu não digo única e exclusivamente para as nossas coisas mais essenciais. De repente podemos talvez gastar um tempo nosso em alguma outra coisa. Mas o grande problema é aquilo que a Roberta falou. A gente vê coisas inúteis, vê coisas sem proveito, acaba caindo na questão da leitura, do visual, etc., sem proveito. Né? Outro dia eu comecei, exatamente, aconteceu esse negócio, eu vi um vídeo de uma declaração lá de alguém e tudo mais, e o grande problema do Facebook ou de outras redes também é que você começa a ver um vídeo e terminou aquele vídeo e ele já passa para um outro. De repente eu já me dei conta que eu tinha visto 3, 4 outros vídeos quase semelhantes ao mesmo tema, mas que não acrescentou nada, que não era nada sobre aquilo. Eu falei assim, mas por que eu estou vendo esse negócio? Já desliguei, já fiquei com raiva, né? Já fiquei triste por ter perdido meu tempo. Então, cuidado, vamos ter cuidado na administração do nosso tempo, principalmente aí nas redes sociais, principalmente com esse aparelhinho na nossa mão, que não sai da nossa mão, né? Que parece que se a gente perdê-lo, se a gente deixá-lo, esquecê-lo, se ele quebrar, parece que a gente perdeu um pedaço
da gente. Então, precisamos ter muito cuidado mesmo. Não me tires aquilo que não podes me dar, né? Ou seja, não tire o teu tempo porque você não consegue mais voltar. Não tire o tempo de outras pessoas, né? Não tome o tempo de outras pessoas também com coisas erradas que você não pode devolver esse tempo. Tá certo? Mais algum comentário sobre tempo desperdiçado na nossa vida? Alguém mais? Se não, vamos caminhando aqui. Algumas recomendações agora para o bom uso do nosso tempo. Olha, ser metódico, né? Muitas vezes não conseguimos ser metódicos, não conseguimos traçar alguns planos. Hoje temos mecanismos para ser mais metódico, né? Para administrar mais o nosso tempo. Eu acho que o mundo, as atividades nossa, a vida familiar, a vida profissional, nos remete a sermos mais organizados do que somos, né? Nos exige sermos mais organizados. Não podemos exagerar nessa questão de ser metódico, mas a famosa e boa agenda, né, do nosso tempo, no dia anterior eu verificar o que eu tenho para amanhã, né? Quais as coisas que eu tenho para amanhã, né? Elas são notificações ali que eu posso ter para administrar mais meu tempo. E isso é ser metódico. Isso é estar assim, sintonizando ali ou agrupando algumas questões que podem ser fundamentais para o bom aproveitamento do meu dia seguinte, né, naquilo que vai acontecer. Claro que não somos, como já dissemos, donos do nosso tempo. Deus, nosso tempo. De repente podemos acordar ruins, podemos acordar com alguma enfermidade, né, e aí todo aquele planejamento vai por água abaixo. Mas também podemos acordar muito bem de saúde, e se não planejarmos, tão bem poderia ser aproveitado aquele dia e não vamos fazê-lo, né? Ser pontual. Olha só, ser pontual é algo que o brasileiro, de uma maneira geral, e aí eu vou dizer, o presbiteriano, de uma maneira geral, não é. Talvez a única programação nossa que começa realmente no horário é o nosso culto, né? O nosso culto raramente atrasa 1 ou 2 minutos, que seja, mas começa bem no horário. Mas já a escola dominical aqui, nós não somos pontuais. Concordam comigo ou não? Os alunos demoram para chegar, o professor às vezes demora para começar. Então, não somos pontuais. As programações que são assim diferentes, então, se é um jantar, se é uma reunião lá na igreja, se é uma festinha, se é uma gincana, etc, etc. Em geral, todo mundo fala, marcou 7 horas para começar às 7h30. É até brincadeira, vira até brincadeira mesmo entre nós, né? Mas tudo isso por quê? Porque culturalmente o brasileiro ele não é pontual. Talvez tenha até melhorado nos últimos tempos, até mesmo por essa questão do acúmulo das coisas, etc, etc, né? Mas nós não somos pontuais. Profissionalmente falando, o testemunho que eu tenho a dar para vocês é que, bem no passado, as coisas demoravam muito para começar, as reuniões demoravam para começar, então não éramos pontuais, não começávamos as atividades pontualmente. Tive a experiência de ter um chefe americano que ele ficava inconformado com essas coisas e realmente nos chamava muito a atenção da maneira como ele estava na reunião. A reunião estava marcada e ele estava na sala 5 minutos antes de começar a reunião. Ele já abria ali a conferência por voz, na época era só por voz, telefone, né, para as outras pessoas entrarem, e ele estava lá e pacientemente ele ficava esperando um chegar 5 minutos atrasado, o outro 10 minutos atrasado, e todo mundo tinha o seu motivo. Ah, não, porque o cliente me ligou, ah, não, porque eu estava passando ali, encontrei tal pessoa e tal, mas ele não aceitava as justificativas. E não deveria mesmo aceitar, porque às vezes justificativas não eram tão fortes assim. Você pode se atrasar para alguma coisa? Você pode ter uma boa justificativa? Claro que pode.
mas sempre você ter uma justificativa, sempre você chegar atrasado, sempre você não estar no horário. Então, uma das recomendações essenciais para aproveitar bem seu tempo, seja pontual. Se você marcou, por exemplo, até mesmo só para você, você marcou, eu vou reservar no meu dia, à noite, de repente, das 9 horas até as 10 horas, para ler um bom livro. Né? Nós estamos falando de ser metódico. Tem pessoas que são metódicas assim, pessoas que colocam na sua agenda o seu tempo, colocam ali na sua agenda o horário para você, um horário de leitura, né? Coloco ali. Então, seja pontual. Seja pontual com aquilo que você está fazendo e colocando para você, né? E principalmente, então, se você é pontual com você, imagine ser pontual com as outras pessoas. Não deixar as outras pessoas esperar. Não deixar as outras pessoas, talvez, realmente ficarem Mas insatisfeitas. hoje em dia, Marçal, eles recomendam mesmo que a gente faça a agenda com horário e separando, inclusive, não esquecendo na agenda de pôr o tempo de lazer, porque tem pessoas que trabalham tanto, que não conseguem ter um minuto de descanso. E principalmente esse home office está exigindo muito das pessoas. Sim, Então, é importante fazer mesmo essa agenda mas ser equilibrado, ter um pouco exato. de tudo com horário, né? Correto, correto. O próximo item aí, né? Ser equilibrado. Realmente equilibrar nosso tempo nessa questão das nossas atividades. E olha, pode ser exagerado aquilo que eu falei, aquilo que a Regina está falando aí, de você de repente reservar algum horário para o seu divertimento. Ah, então você gosta de assistir um filme, uma série, etc. Tá bom, então vou reservar no dia aquele horário para assistir a minha série. Mas olha só, às vezes fala assim, mas em geral eu assisto à noite. Tá bom, ou então num final de semana, no sábado, aí eu assisto. Mas coloque lá na tua agenda, porque muitas vezes outros assuntos podem te roubar o seu tempo, né? E você esquecer, falar assim, eu tinha dito, eu tinha marcado realmente para assistir isso, para me divertir, etc, nesse horário, né? E aí o tempo passou, você não esqueceu, né? Então, ser metódico a ponto de você equilibrar seu tempo, a ponto de você ser pontual e você ser metódico também, te ajuda muito a você não desperdiçar o seu tempo. Nós estamos falando de mordomia do tempo. Nós estamos falando de administração do seu tempo. Aquele tempo que Deus nos dá. Aquele tempo que Ele é o Senhor desse tempo. E Ele diz para você, seja mordomo, seja fiel, seja um bom administrador disso. Então, se você tem ferramentas para que isso aconteça, se você tem maneiras, né, organização para que isso aconteça, faça isso. Agora, por último, nós deixamos uma recomendação aqui que é muito importante e que aí é realmente usar o teu tempo da melhor maneira ou talvez a melhor maneira. A melhor maneira. Servir as pessoas. Essa é uma recomendação que a gente dá. Nós estamos neste mundo para servir as pessoas. Se pensarmos que estamos nesse mundo para ser servidos, estamos redondamente enganados. Se estamos nesse mundo para esperar que as pessoas venham até nós, para esperar que as pessoas doem seu tempo para nós, para esperar que as pessoas façam coisas para nós, estamos errados. Então, servir as pessoas talvez seja a melhor forma que Deus nos dá, que Deus dedica, que Deus separa esse tempo precioso aqui, nessa existência, né? Nesse tempo de terra que nós temos para fazer uso do nosso tempo. Então, pense, elenque as coisas que você tem, as tarefas que você tem na sua vida, sejam elas familiares, sejam elas profissionais,
e veja o quanto de todo esse tempo você está servindo as pessoas. Obviamente que nas questões profissionais talvez seja mais fácil, porque você é contratado, você é pago, né? Você separou esse tempo para trabalhar e, obviamente, todas as profissões, indiscriminadamente, todas as profissões servem pessoas. Desde dos médicos, Roberta e Rafael aí, né? Vocês estão servindo pessoas, até um comerciante, até uma pessoa que trabalha num escritório e tudo mais, para uma determinada empresa, né? E o tempo que você está fazendo ali, você está servindo aquela empresa, mas que está vendendo algo, que está fazendo algo, ou uma instituição, né? Que presta serviços a pessoas, você está servindo. Então, indiretamente ou até diretamente, né, com as pessoas, você está relacionando. Então, profissionalmente, talvez seja mais simples, mais fácil a gente entender essa questão do servir. Mas também na sua casa, na igreja, né, nós convidamos você a pensar em servir. Você a estar olhando o seu tempo ali de dedicação e falar assim, estou servindo as pessoas, estou servindo, né, a minha família, estou servindo aos meus amigos, estou servindo a minha igreja, né, as pessoas da minha igreja, estou servindo a igreja com o seu propósito maior de levar Jesus às pessoas, né? O quanto eu conseguir fazer de melhor lá na minha igreja, o que vai acontecer? Essa igreja vai fazer melhor a obra de levar a grande mensagem, de levar a boa nova do Senhor Jesus às pessoas. Então, o quanto é importante pensar no servir, o quanto é importante você pensar no tempo que você tem para servir as pessoas, seja profissionalmente, seja na sua casa, nos seus amigos, familiares, seja na tua igreja. Tá? Então, pense com carinho. E na igreja, Marçal, não precisa ser, como você disse semana passada, não precisa ser em grandes coisas. Por exemplo, nós estamos agora na pandemia, as pessoas mais velhas têm que evitar de sair de casa, Sim. mas a gente sabendo pelas notícias da igreja, a gente fica sabendo quem são as pessoas que estão doentes, estão com problema, e nós que somos mais velhos, que devemos evitar sair de casa, por exemplo, fazer um telefonema de conforto, fazer um telefonema para saber quais são as reais necessidades, passar para quem possa ajudar a suprir aquela necessidade, passar mensagem pelo celular, mensagens de ânimo, de coragem para pessoas doentes, né? Então, isso também é servir, né? Sim, sim. Não há dúvida, não há dúvida. A igreja ela tem as atividades, ela tem o culto, ela tem a escola dominical, ela tem os departamentos dela, etc, etc. Muitas vezes você pensa assim, eu não estou inserido em nenhum desses departamentos, eu não estou inserido em nenhuma liderança, eu não faço parte dessa coisa, então eu não tenho por missão servir, né? Você pode pensar assim, quem está servindo são outros. Eu estou dando um tempo. Algumas pessoas me falam assim, eu estou dando um tempo. Hoje eu não tenho nenhum cargo, não tenho nada, não estou dando nenhum tempo. Horas, bolas, mas esse servir de você, como a Regina falou, de fazer uma ligação, de falar assim, cadê tal pessoa? Onde ela está? Né? Vou dar um exemplo da nossa classe aqui. A nossa classe no nosso grupo de ética cristã lá tem 40 pessoas. 40. Tem 40 pessoas lá. Se você ir lá no seu celular, grupo, classe ética cristã, dê lá informações do grupo, você vai ver 40. Talvez você vai ver muito celular ali que você não sabe quem é, porque não está com o seu nome, porque você não cadastrou nem nada, então você não tem ideia de quem seja, tá? Mas alguns você conhece, e alguns você fala assim, poxa, desde que começou a pandemia, nunca mais eu vi esse cara, nunca mais eu vi essa pessoa. Talvez uma ligação, talvez uma chamada para ele, ou uma mensagem que seja, começa com uma mensagem. Então, esse
tempo de servir as pessoas, esse tempo de ligar. Ontem, vou dar um exemplo. Ontem eu liguei para o Ivo Fernandes. Todo mundo, alguns aqui conhecem, quem sabe quem é o Ivo Fernandes, o pai, Ivo Fernandes. A hora que ele atendeu, ele me disse uma coisa que, ao mesmo tempo, fiquei contente, ao mesmo tempo fiquei triste. Ele falou assim: puxa, que bom que você me ligou, né? Quanto tempo você não me liga? E realmente acho que bons anos sem ligar para o Ivo. Claro que eu ouvia na igreja. Eu ouvia na igreja. Sempre. Cumprimentávamos, tal, trocávamos algumas palavras, etc, etc. Mas, desde que começou a pandemia, nunca mais eu ouvi. Mas também nunca mais liguei para ele. Então, igual a esse exemplo, pode ter inúmeros na sua vida. E a Regina deu aí esse exemplo, e por isso que nós estamos explorando aí essa questão de servir. E você fazendo isso, você está servindo. Você está servindo as pessoas. É a amizade. Certo? Se a gente chegar, então, e ir para a linha familiar, pode existir também, né, na linha familiar, pessoas familiares que faz um tempão que você não conversa com eles. Use seu tempo para servir as pessoas. É o recado que a gente está dando. O tempo. Eu vou terminar, então, a nossa aula. Hoje, talvez, em cima da hora. Vamos passar alguns minutinhos. Mas tem um poema do Laurindo Rabelo da Silva. Se você não sabe quem foi Laurindo Rabelo da Silva, ele viveu no século XIX. Foi um médico, escritor, poeta, talvez não tão famoso, ou talvez famoso, e eu que sou aqui ignorante, mas eu não me lembro, nos meus tempos escolares, de ler alguma coisa de Laurindo Rabelo da Silva. Mas ele tem esse poema que ele escreveu como sendo O Tempo. E eu não sei se o Marquinhos está conosco. Marcos Fidelis? Não está, né? Acho que não. Não, acho que hoje nós somos poucos. Então eu ia pedir para o Marquinhos ler O Tempo, mas eu Quer vou. que eu leia? Pode ler então, Regina. Eu Quer não que eu sou leia? muito bom, eu não sou muito bom para ler poema, então, por favor, pode ler. Deus pede estrita conta do meu tempo, é forçoso do tempo já dar conta. Mas como dar em tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feita a tempo, dado-me foi bom tempo e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Quero hoje fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em fazer conta. Mas, se os que contam com o seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não choravam sem conta o não ter tempo. Marçal, que meu bonito, pai né? declamava isso, e eu não sabia que era desse Laurindo da Silva Ribeiro. Meu pai gostava muito de poemas, principalmente esse tipo de poema que faz um contraponto, né? Assim, ele Sim. gostava muito, e esse era um dos que ele declamava. Pois é isso mesmo. E é muito bonito esse poema, né? É um poema recomendado pelo livro que eu usei como base, mas muito interessante. Aí atrás tem a imagem também de um quadro famosíssimo do Salvador Dalí, que é a questão da ilustração do que ele entende por tempo, né? E gastar o tempo e como o tempo vai. Ele era um artista muito controverso, né? O Salvador Dalí, né? Mas esse quadro aí ilustra bem também essa questão do tempo. Então, por hoje, gente, é isso que eu gostaria de deixar. E aproveite muito bem o seu domingo, né? Aproveite muito bem, já que nós falamos da mordomia do tempo, já que falamos de administrar muito o nosso tempo, aproveite bem ele. Se ninguém tem mais nenhum comentário para fazer, a gente está encerrando aqui
a nossa aula de hoje, tá? Eu agradeço aí aos que estiveram. Vou puxar a orelha daqueles que estão faltando bastante, mas graças a Deus que vocês estão aqui para também abrilhantar nossa aula, tá bom? Algum comentário? Só não vou ligar para ninguém, porque pouca gente me conhece daqui de Jundiaí, né? E se eu ligar, vai ser muito estranho. Pode ligar se você. Não, estranho não, né? Você teve com a gente naquele acampamento e de repente você conhece um ou outro aí. Tive. Mas tá bom? E foi muito gostoso, me esqueci. Isso. Um bom domingo para todos. Eu desejo realmente um bom domingo, que você gaste bastante tempo, ou seja, o tempo que você dedicou aí esse domingo ao Senhor também e às coisas da nossa família e das nossas coisas, tá bom? Um bom domingo para todos. Amém. Para vocês também. Um abraço, então. Até Obrigada. mais. Um abraço. Roberta, Bruce, Rafael. Um abração para vocês. Tchau. Tchau.